Olá! Hoje a gente vai mergulhar num plano assim, antigo e muito meticuloso, para construir uma nação. Um plano que não começou com leis ou com exércitos, mas com a divisão da coisa mais valiosa que existia: a terra. Essa é a grande pergunta, né? Para muita gente, a resposta passa por poder, por política, por conquista. Mas e se a base de tudo fosse outra? E se fosse sobre ordem, justiça e, basicamente, um mapa? O centro dessa história toda é uma tarefa assim gigantesca: dividir um país inteiro. E não era só uma questão de traçar linhas no chão, não. Era um ato pensado, sagrado, de fundar uma nação, família por família. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com um desafio geral, depois dar uma olhada num caso bem interessante sobre justiça, seguir a chamada sistemática das tribos, ver como um conflito foi resolvido e, no final, acompanhar a conclusão de todo esse processo. Então, vamos lá. Bom, uma parte da divisão já tinha acontecido. Agora o desafio era em Siló. Os líderes Josué e Eleazar estavam com um problemão logístico e político nas mãos. Como alocar as terras para as últimas 7 tribos? A questão era como fazer isso de um jeito que todo mundo aceitasse como justo. A solução foi o lançamento de sortes. Mas olha, não era um jogo de azar, tá? Era um método visto como algo guiado por Deus e imparcial. A ideia era tirar o favoritismo humano da jogada, sabe? Para garantir que cada tribo recebesse a porção que lhe era destinada. Mas será que o sistema era totalmente rígido? Não, não era. A primeira alocação que a gente vai analisar aqui mostra uma flexibilidade surpreendente. Isso deixa claro que o objetivo final era a justiça, e não só seguir as regras cegamente. E aqui a gente vê uma solução muito pragmática. A tribo de Judá recebeu um pedaço de terra que era simplesmente grande demais para eles. Ao mesmo tempo, a tribo de Simeão precisava de um território. A solução? Genial. Simeão recebeu sua herança dentro das fronteiras de Judá. E o texto-fonte é super claro sobre o porquê disso. Não foi um erro, não foi algo pensado depois. Foi uma correção lógica. O sistema já tinha um mecanismo de ajuste para garantir que a distribuição final fosse prática e sustentável. Então, o ponto crucial é este. O processo valorizava a justiça e a praticidade mais do que uma regra rígida. Isso era essencial não só para a justiça daquele momento, mas para a estabilidade a longo prazo. Um sistema que não se adapta, quebra. Esse aqui foi feito para durar. Com esse princípio de justiça estabelecido, o processo continuou de um jeito bem metódico e organizado, quase como uma chamada na escola, tribo por tribo. A terceira sorte foi para Zebulon. Eles receberam 12 cidades e suas aldeias. E aí o padrão se estabelece, né? O sorteio define a tribo, as fronteiras são demarcadas e as cidades listadas. Em seguida, Issacar. A quarta sorte deu a eles 16 cidades com suas aldeias. Tudo documentado meticulosamente, formando a nação pedaço por pedaço. A quinta sorte foi para Aser. E olha só, uma porção bem maior, 22 cidades. Isso sugere que a distribuição não era cega, provavelmente levava em conta o tamanho da tribo ou a qualidade da terra, buscando de novo aquele equilíbrio prático. E a sexta sorte coube a Naftali, com 19 cidades. A cada sorteio, mais uma peça do mapa do país se encaixava. Tudo de forma pública, ordenada, transformando um conceito em realidade. Quando a gente coloca os números assim, lado a lado, fica muito clara a natureza organizada do trabalho. Cada tribo, seu número de sorte e o resultado concreto. É a burocracia na sua forma mais fundamental, criando não só fronteiras, mas também uma identidade ligada àquela terra. Mas nem tudo correu tão tranquilamente. A sétima sorte traz um elemento de drama para a nossa história, mostrando que, às vezes, a ordem precisa ser imposta na marra. Pois é, aqui o problema foi outro. Para a tribo de Dan, a sorte deu um território que era simplesmente insuficiente. O sistema imparcial, nesse caso, criou um desafio de sobrevivência. E o que eles fizeram? Eles tomaram a iniciativa. Em vez de reclamar, eles agiram. Foram para cima, lutaram contra a cidade de Lezém, conquistaram e tomaram para si, inclusive, renomeando a cidade. Isso mostra que, mesmo o processo sendo guiado por Deus, a ação humana ainda era fundamental. Depois da chamada de todas as tribos e da resolução do conflito de Dan, o grande projeto de divisão da terra estava quase no fim. Faltavam só os toques finais para selar o acordo. E esse é um detalhe de liderança que é, nossa, muito poderoso.
Josué, o líder que comandou todo o processo, foi o último a receber a sua parte. Ele garantiu que todo mundo estivesse assentado antes de cuidar de si mesmo, um princípio clássico de liderança servidora. A herança dele não foi algo que ele pegou por conta própria. Foi dada a ele pelo povo, segundo o mandado do Senhor. Ele pediu uma cidade específica, Timnat-Sera, e o pedido foi concedido. Isso mostra um sistema de respeito mútuo entre o líder e o povo. E com essa declaração final, bem formal, a tarefa monumental foi concluída. O sacerdote Eleazar, o líder militar Josué e os chefes das famílias terminaram a repartição. A nação agora tinha suas fundações geográficas estabelecidas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Essa história da divisão da terra não é só uma lista de nomes e lugares. É um estudo de caso sobre como criar uma sociedade, um projeto de identidade nacional. Mostra que a base de uma nação duradoura pode ser construída não só com poder, mas com um compromisso com a ordem, com flexibilidade para garantir a justiça e, principalmente, com uma liderança que coloca seu povo em primeiro lugar.